Hoje é dia de coluna de outro mundo. Paulo Werner está nos contando 2 casos de encontros entre crianças e objetos e seres desconhecidos. No primeiro bloco, estávamos falando sobre o encontro das crianças, dos adolescentes, numa escola da Austrália, durante o intervalo. Caças e helicópteros foram atrás desses objetos. As professoras mandaram a galera entrar, mas sempre tem, né? Sempre tem a galera que resolve dar uma burlada ali e ir lá conferir o que está acontecendo. E realmente, esse aluno foi até o local e viu uma nave com as mesmas dimensões, né, já subindo, e deixou uma marca no solo. E o interessante disso, Fernanda, que esse contato nessa escola, no total foram mais de 200 alunos, incluindo alunos e professores, né? E esse caso, ele se tornou tão conhecido que até hoje, todo ano, os alunos eles fazem um encontro anual, onde os alunos se reúnem para poder relembrar o caso, né? Então tem a imagem número 3, que eu vou pedir para a Amanda colocar, que é a reportagem que saiu no jornal, né? O Dandenong, lá da Austrália. Foram várias reportagens que saíram sobre esse caso, né? E tem na imagem número 5, que tem uma ex-aluna, num desses encontros, né? Que é a Terry Peck. Eu vou pedir para colocar a imagem número 5 aí, que ela é uma das alunas que todo ano está ali, né? E eles, com um desenho que ela fez da época, né? Do objeto, na hora que eu colocar a imagem você vai ver. Tá vendo? Ali ela segurando um dos desenhos, feitos à época, né? Quando eles eram crianças ainda, porque eles já tinham entre 11 Mas a 13 anos. o desenho dela da nave é bem parecido com o que a gente tem de desenhos de nave de filmes, né? Sim. Também, né? Foram vários desenhos bem similares, né? É lógico que até aquele experimento que eu falei aqui de um ufólogo, de um pesquisador argentino, que ele colocou numa sala 20 pessoas e mostrou um vídeo de um objeto sem avisar. Todo mundo viu o mesmo objeto. Cada um de fazer preencher, não teve um relato idêntico. Cada um descreveu o OVNI de uma maneira, mas havia semelhanças, né? Então, o que aconteceu? Aqui na sequência, 4 dias antes desse caso que aconteceu lá na escola Westall, foi fotografado um objeto na Austrália, né, que é a imagem número 6. Olha que interessante. Essa foto foi tirada 4 dias antes. O caso da escola Westall foi dia 8 de abril. Esse OVNI foi fotografado lá na Austrália 4 dias antes. E mostra um objeto praticamente idêntico. Aí tem a foto número 7, né? Que eu fiz um recorte para aproximar o objeto. E você vai ver que ele está na mesma posição que as professoras falaram que na hora que esse objeto, que ficou no ar por mais de 20 minutos, na hora que ele foi embora, ele virou, ficou na vertical. Essa foto aí tá nítida, tá vendo ali? Olha, parecendo um capacete, né? E bate perfeitamente com o desenho da maioria das crianças. Que doido! Que foi feito. E essa foto, ela só foi divulgada bem depois do caso. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo foto de fato... Tão nítida, né, Fernanda? Nítida. Não, eu ainda vou pedir desculpa, porque essa foto eu não consegui ela em boa resolução. Porque ela tem uma resolução melhor, né? Pra quem tá só nos ouvindo, parece um capacete do Darth Vader. Faz lembrar. Faz lembrar aqueles pratos fechados de restaurante, quando o garçom abre a bandeja. É verdade. Né? Então, assim, e durante essa semana que aconteceu o caso na escola, houveram várias outras testemunhas. Foram, no total, mais de 450 pessoas que relataram a observação. Não foi somente ali na escola. Então, o que aconteceu? Aí, obviamente, vieram as explicações oficiais, né? Lá próximo tem uma base militar e eles alegaram que eles liberaram um balão meteorológico no mesmo dia. Porém, que a população lá da cidade está acostumada a ver os balões. E os balões, eles têm uma tipologia totalmente diferente. Eles são transparentes, né? As pessoas, eles não fazem movimentações bruscas, como foi relatado, né? E nenhum balão meteorológico é perseguido por 5 aeronaves. É claro. Então, mas aí o mais interessante veio depois, né?
que alguns professores começaram a receber visitas de funcionários do governo australiano pedindo que eles ficassem em silêncio, que eles não relatassem novamente o que viram. E, inclusive, crianças foram chamadas para fazer depoimento. Crianças de 10, 11 anos de idade foram chamadas em salas separadas e questionadas, né? Só que eles não fizeram nenhuma ameaça às crianças. Eles só perguntaram o que elas teriam visto, né? E uma psicóloga lá australiana disse que esse fenômeno que aconteceu, ele poderia ser explicado por um delírio coletivo. Só que um delírio coletivo não deixa marcas no solo, né? Aí tem aí, me fala, a imagem número 8, que é interessante, que no mesmo local onde essa nave pousou, eles fizeram uma nave, né, um parque no formato temático do disco voador, né? Então isso está lá até hoje. Essa foto é recente, né, que a escola ainda funciona, né, a escola de Westall. Né? E essa nave aí que eles construíram foi nesse formato aí, né? É muito parecido com o que daquela foto que a gente viu, né? É porque é um brinquedo, né? Um escorregador. Então eles fizeram uma coisa assim, só para fazer ali uma coisa temática, simbologia, né? Uma simbologia, né? E interessante que foi nesse mesmo local aí, só que há 66, em 66, né? Há 57 anos atrás, que houve o pouso aí nesse local. E esse caso, na minha opinião, ele é muito interessante porque, até hoje, nenhuma das crianças, que foram centenas, nenhuma delas mudou o discurso. E os professores, né? E tem vários documentos, inclusive o Steven Spielberg, ele fez uma série, acho que não sei se foi para Netflix, chamada Contatos Imediatos, em que ele cita esse caso, né? E o James Fox também, que fez um documentário sobre o caso Varginha, ele também cita esse caso da escola, né, da Austrália. O interessante da Austrália, que pouca gente sabe, é que nessa região onde aconteceu isso, é uma região que acontece muitos casos. Na própria OVNI Pesquisa, nós já publicamos alguns casos lá da Austrália, casos fantásticos, né, de perseguições, de abduções e tudo mais. Né? Então, assim, esse caso, depois se a pessoa quiser aprofundar mais, no YouTube ela encontra vários documentários sobre a escola Westall, na Austrália, 1966. E tem um outro caso que eu acho também muito interessante, que é pouco divulgado, né? Que é o caso que aconteceu lá na... Esse da Austrália foi em 66? 66. Tá. Há 57 anos atrás. E esse agora que você vai falar foi depois ou antes? Foi depois. Lá no Reino Unido. Foi no mesmo ano da Operação Prato. Interessante que, no Reino Unido, que foi uma avalanche de casos lá no Reino Unido. Foram mais de 450 observações de todo tipo. E que, olha que interessante, foi justamente no ano em que teve aquele monte de casos ocorrendo ali no norte do Brasil, da Operação Prato, né? Então, quer dizer, será que tem alguma conexão? Né? A gente não sabe. Mas aqui no Rio de Janeiro, teve uma escola, agora não vou lembrar a data, mas foi na década de 70, que também um OVNI parou do lado de fora da escola, inclusive o Edson, que é co-editor da OVNI Pesquisa, ele que foi lá pesquisar esse caso, e os alunos viram um objeto, e esse objeto soltou como se fosse limalhas de ferro. O pátio da escola ficou coberto dessa limalha de ferro. E a professora, né, as professoras, com medo daquilo, pediram para as crianças entrarem na sala de aula. E ninguém teve, né, a cabeça, né, para poder coletar aquele material. Diz o Edson que teve um aluno, ou acho que uma professora, que conseguiu colocar no vidro uma amostra dessa limalha de ferro, né? Isso acho que foi na década de 70. Depois eu posso até separar isso e trazer, porque foi aqui no Rio de Janeiro. E foi assim, observado por todos os alunos da escola, inclusive os professores. Né? Então, jogando por terra aquela coisa de que esses objetos só aparecem à noite, na área rural. Não, nós temos muitos casos que ocorrem durante o dia. Esse caso que aconteceu lá no Reino Unido foi em 77, em fevereiro, na escola Broad Avon.
O que aconteceu? Lá foram menos alunos. Foram 14 alunos que estavam no pátio, né? E apareceu um objeto. Aí eu vou pedir para a Amanda aí colocar a imagem, quer ver? Deixa eu só pegar aqui. A imagem número 9 aí, que é bem interessante dessa escola. Olha que essa foto, inclusive, ela ficou icônica na ufologia, dos alunos segurando os desenhos, né? Inclusive o James Fox usou essa foto na capa lá do documentário, sabe? Tá vendo ali, ó, as crianças segurando os desenhos? Sim. Em primeiro momento, quando eles voltaram para a sala de aula, os professores falaram: vocês não viram nada, vocês estão delirando, né? Porque esse objeto ficou no ar durante um tempo e ele pousou. E as crianças se aproximaram. E de dentro desse objeto saiu um ser, que as crianças falaram que era um astronauta. E aí tem na sequência, né, um desenho feito por um dos alunos, que é muito interessante. Depois, quem estiver só nos ouvindo, né, quiser assistir, é só entrar lá na Rede 98. Mas olha para você ver um desenho feito por uma das crianças. E foram vários desenhos, vários. Aí, lógico, eu selecionei só um, de um objeto pousado e um ser do lado de fora, né? E o objeto muito parecido com o objeto lá da Austrália. Inclusive o formato, né? Ali com uma cúpula, né? E no jornal, na imagem número 11, que é o jornal da época, lá do Reino Unido, destacando essa observação. E nesse mesmo mês, esse mesmo período, como eu disse, aconteceu vários casos lá no Reino Unido, né? Aí a imprensa divulgou bem esse caso. Então, o que eu acho interessante desse caso aí dessa escola lá no Reino Unido é que o objeto, ele ficou por 2 horas pousado. 2 horas pousado. Só que esse local é uma vila que hoje, né, ela tem 1.000 moradores. Ela fica ali, fala resort, né? É uma vila. Então, em 77, devia ter menos ainda. Então, era pouco povoada. E esse objeto pousou e ficou por 2 horas. E ninguém ali tinha uma câmera fotográfica, nada. Só as crianças que viram esse objeto. E aí na imagem número 11 tem aí os recortes de jornais. Ô, Paulo, e nesse caso aí de 77 lá no Reino Unido, teve interferência também dos militares? Os militares quiseram saber das crianças? Não, nesse caso específico, não, porque aconteceu. Logo após esse caso, aconteceram vários outros casos no Reino Unido. Foi uma sequência. Foi como quase que a mesma onda ufológica aconteceu no Pará, com a Operação Prato. Só que lá não teve nenhum caso de ataque. Foram só observação, tanto de naves como de seres também, né? E o interessante desses... Eu gosto muito desses casos que tem um volume maior de testemunhas, mesmo sendo crianças, lá na Austrália. E teve o caso que eu já falei aqui, da escola Ariel, em Zimbábue, na África do Sul. Até que o Dom Tom mostrou, sim, que é muito interessante, né? Que foi a mesma coisa, lá foram 60 crianças que viram, mas foi na hora do intervalo e nenhum adulto viu os objetos, só as crianças que viram, né? Então, esse caso, Ariel, inclusive, teve um artista gráfico que ele fez uma computação gráfica mostrando passo a passo do contato, ficou fenomenal, sabe? Então, são 3 casos, esse que aconteceu na escola Ariel, lá na África do Sul, em 94, então, sequência, 66, 77 e 94. 3 escolas distintas que, se somados, dão mais de 500 alunos. Porque lá na Austrália foram mais de 200 alunos, fora os professores, e foram 2 escolas que viram os objetos, né? Então, sem contar as observações de outras pessoas da cidade. Aquele objeto que foi fotografado, é lógico que aqui no programa, se eu fosse reunir todos os elementos para mostrar, daria um tempo bem elástico, né? Mas tiveram outras fotos, tiveram outros relatos, né, de objetos em formato de triângulo. E o interessante é porque foi em 66. Então, foi um período em que essas aeronaves secretas americanas, elas ainda estavam em desenvolvimento. Aquele avião, o Blackbird, o mais veloz do mundo até hoje,
ele é um avião que voa muito alto. E ele rompe a barreira do som ali quase 4 vezes. Ele não voa em baixa altitude. Ele só voa à noite também, porque ele é um avião de reconhecimento. Ele não é um avião de ataque, nada disso. Então, as pessoas tentam fazer uma conexão. Ah, mas foram aeronaves militares. E esse caso da escola Westall na Austrália é interessante, porque eles tentaram desmerecer o caso dizendo que esse objeto que eles viram era uma aeronave militar, que eles estavam fazendo testes. Mas como é que o Exército faz testes numa área escolar? Não é? Então, quando foi feito esse questionamento, eles não souberam o que responder. Porque falaram, peraí, geralmente treinamentos militares você não são vai fazer feitos em isso, áreas isoladas, não em cima de uma escola, área né? residencial. Né? Porque nessa escola na Austrália é uma cidade grande. Foi lá em Melbourne, né, na Austrália. Então, eles não iriam fazer esse exercício. Então, acaba que os militares, na tentativa de tentar encobrir o caso, como no caso Varginha aqui, né, que eu já citei, do Major Causa, dizendo que eles deram carona para um casal de anões, acaba que na tentativa de querer menosprezar o fenômeno, a coisa piora, né? Então, assim, basicamente seria isso. Esses 2 casos dessas 2 escolas, que tem um volume muito grande de testemunhas. E aqui mesmo em Minas Gerais, eu e o Márcio, quando a gente foi pesquisar a queda de um meteorito em 2002, eu estava vendo vocês falando aqui da queda do satélite, né? Dos fragmentos do satélite, que foi interessante porque eu pesquisei um caso semelhante, só que foi a queda de um meteorito, que as pessoas acharam que o mundo estava acabando. E nós coletamos vários relatos de crianças, né? E o interessante é que o relato da criança ele era mais preciso do que os adultos.